Olá. Pela manhã, refletia sobre a existência das guerras no nosso planeta. É triste ver o que o noticiário nos traz a cada manhã. Ainda que saibamos das guerras do cotidiano nas grandes cidades brasileiras e de todo o mundo, é inegável que nos assusta a forma violenta com a qual homens matam outros homens, que teoricamente deveriam ser considerados companheiros de jornada. Mas ainda hoje, diante de tantos avanços na esfera tecnológica, vemos o quanto ainda precisamos amadurecer e evoluir em termos morais. Pensando nas guerras de hoje e olhando a história, o que nós percebemos é que, no aspecto moral, nós evoluímos muito pouco. O histórico das Primeira e Segunda grandes guerras deveria nos fazer, hoje, impedir que novas guerras ocorressem. Entretanto, não é isso que nós observamos. Cada vez mais cenários de guerras se deparam, onde populações são dizimadas, mas isso não é novidade. E lembrando, né, refletindo sobre o que a gente tem observado em Gaza, a gente faz uma certa analogia com a guerra, com o conflito que houve entre turcos e armenos, no período compreendido entre 1915 e 1917, onde mais de 1.600.000 armênios foram dizimados ali. Foi uma guerra sem precedentes na história à época. E, diante dessa guerra, há uma história que é narrada por Divaldo Pereira Franco, que eu gostaria de reproduzir aqui, porque é uma história que sempre me tocou muito. Ele conta que, numa certa manhã, a casa de uma família que morava numa aldeia foi invadida por soldados turcos, e esses soldados eram liderados por um homem de baixa estatura que portava uma arma. E, ao adentrar a residência, a família encontrava-se à mesa, tomando seu café da manhã, e sem que houvesse tempo para qualquer tipo de reação, o homem apontou a arma e matou o pai, que era o chefe da família, a mulher, a mãe, a chefe da família, e as duas jovens que estavam à mesa. Num primeiro momento, ele poupou da morte. A jovem mais nova, em torno de 12 anos de idade, ele pegou e entregou aos seus soldados, que a violentaram até a morte. E a mais velha, ele tomou para si e levou com ele, e a tornou sua escrava particular, sua escrava para lhe dar até mesmo prazeres sexuais. A nossa história tem uma pausa aqui. Essa jovem, ela fica durante muito tempo sob os poderes desse homem, até que um dia, já muito cansada e muito sofrida diante de tudo o que ela vivia, ela consegue seduzir um dos soldados e ela consegue fugir. E ela foge para Istambul. E lá em Istambul ela vai buscar auxílios para que ela possa estudar. Passam-se muitos anos. Essa jovem agora já conta com aproximadamente 28 anos de idade e continua morando em Istambul e trabalhando. E certo dia, num hospital famoso da cidade, chega um carro do governo trazendo uma importante autoridade que precisa ser tratada nesse hospital. Essa autoridade chega com uma doença desconhecida, o prognóstico muito negativo. Todos dizem que não tem salvação, não tem cura. O diretor clínico do hospital diz: não tem jeito, melhor voltar para casa e ficar aguardando a morte. Mas logo lembram que se trata de uma pessoa do governo. Iria dar um jeito de colocar num quartinho escondido para que essa pessoa possa, ao menos, ficar lá até o instante de sua morte. E ele vai buscar, então, alguém que possa cuidar dessa pessoa. E ele, então, designa uma enfermeira, uma jovem enfermeira, que vai cuidar dessa pessoa. E, para surpresa de todos, passa-se o primeiro dia
a pessoa não morreu. O segundo dia, a pessoa também não morreu. E a enfermeira lá, cuidadosamente, ao lado do leito, tratando as feridas, tratando as chagas, e passaram-se vários dias, e o senhor foi melhorando, melhorando, recobrando toda a sua vitalidade, até que ele tenha alta. E no momento da alta, ele faz uma espécie de cerimônia para agradecer à clínica, ao hospital, por tudo que ele havia recebido. E naquele instante o diretor diz para ele: Mas não fomos nós que o salvamos. Foi essa jovem enfermeira que esteve ao seu lado e por nenhum momento desacreditou da possibilidade de que você sobreviveria. E ele então vira para a jovem e agradece e diz: Muito obrigado. E estende a sua mão. Mas a jovem não estende a mão para ele. E ele diz assim: Você não desistiu de mim, você esteve ao meu lado. E ela vai e agradece, e no que ela agradece, ele percebe um leve sotaque na sua fala, e ele diz: Mas você não é turca? Perceba um certo sotaque. Ela diz: Sim, sou armeno. E quando ela diz isso, ele diz: Mas eu a conheço, não? Eu conheço essa sua voz. E ela diz: Sim, nós nos conhecemos muito bem. O senhor, em 1916, numa manhã, estava coordenando uma tropa quando invadiu a minha casa e apontou uma arma, matando meu pai e minha mãe. Minha pobre irmã, o senhor jogou para que seus soldados pudessem violentá-la até a morte. E a mim, o senhor deve saber muito bem o que foi feito. O senhor me levou para consigo. E eu estive ali durante muito tempo, muito fragilizada, mas sobrevivendo porque trazia em mim a certeza de que eu poderia um dia encontrá-lo para me vingar de tudo o que o Senhor havia feito à minha família. E foi isso que me fez ganhar forças e energias para sobreviver a todas as humilhações e violências a que foi submetido. Quando saí, busquei estudar, encontrei pessoas que me ajudaram, consegui me reerguer, consegui ter uma profissão. E quis o destino que cá o senhor chegasse. E ele perguntou assim: Mas você me reconheceu? E ela disse: Como não o reconhecer? Desde o primeiro instante. Eu o reconheci. Mas então, por que você me ajudou? Você teria tudo ali, você poderia ter me matado. E ela disse: Poderia. No entanto, há algum tempo, eu li um livro de capa escura, que contava a história de um homem que viveu dando uma mensagem de amor para todas as pessoas e que ele ensinou que o perdão ele cura a multidão, que ele cura as pessoas. Foi um homem muito pouco compreendido por todos, mas que ensinava que todos nós somos irmãos e que devemos fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós. Depois que eu li aquilo, eu entendi que a ideia de vingança, o desejo de querer o mal ao outro, fazia muito mais mal a mim do que ao outro, porque aquilo não me deixava prosseguir, ficava aprisionado. Então, quando eu o recebi aqui, eu pensei naquilo que eu li, eu pensei nas ideias de Cristo e eu resolvi que o melhor caminho era o do perdão, que eu precisava ser capaz de superar. Então, eu busquei cuidar para que você pudesse melhorar e eu pudesse lhe dizer que eu cá estou e que agora eu poderei voltar para a minha aldeia e poderei seguir, porque já não trago mais esse peso da mágoa, do ressentimento e do rancor dentro de mim. Isso é o que nos faz prosseguir. Não vai mudar nada do que aconteceu, mas hoje eu vejo que eu preciso seguir a minha trajetória. E naquele momento, aquele homem muito impactado com tudo que ouvia e recebia, certamente se sensibilizou, porque ele havia feito tão mal àquela menina, à sua família, e ela havia salvo a sua vida.
Quantos de nós, diante da mesma situação que ela, não teríamos nos aproveitado para uma vingança? Mas será que teria valido? Será que algo é tão poderoso que vale a nossa paz? A verdade é que nada justifica a violência, a crueldade, as guerras, o desamor. Mas isso diz muito mais sobre aqueles que ainda necessitam dessas ferramentas do que sobre nós. Nós não temos o controle sobre todas as coisas, mas nós podemos ter o controle sobre os nossos próprios atos, sobre os nossos pensamentos e sobre nossas ações. Então, que possamos, no exercício diário, buscarmos trazer paz para as nossas existências, equilíbrio, serenidade, e que a gente possa entender que muitas vezes aquilo que nós ainda não entendemos ou julgamos como inadequado no comportamento do outro, nada mais é do que algo que nós mesmos já superamos, mas que nós também trazemos chagas, mazelas e dores e questões a serem superadas também, que outros já superaram. E assim como nós desejamos que os outros compreendam as nossas imperfeições, nossas incapacidades, nós devemos ser capazes de olhar para aqueles que ainda cometem determinados equívocos, não julgando, mas entendendo que a vida é um grande processo de aprendizado contínuo e que precisamos estar aprendendo mesmo com as fragilidades alheias. Não para julgar, não para condenar, não para sentir superior ou inferior, ou o que quer que seja, simplesmente entendendo que todos estamos numa mesma trajetória de vida, onde nesse coletivo em que nós nos encontramos, precisamos encontrar ferramentas de viver, de coexistir com respeito, com equilíbrio, porque só assim conseguiremos manter uma vida em um planeta de muita paz, de muito equilíbrio. Que a gente possa, então, mudar aquilo que está no nosso, na nossa capacidade, que é mudar a nós mesmos. Muita paz a todos, um excelente final de semana, que a gente possa trabalhar pela nossa paz interior cada vez mais.